Tudo em pratos limpos. Quando Amanda e Rebeca chegaram à portaria do condomínio por volta das 20 horas, Marcelo já as aguardava. Amanda deu um sinal de luz e parou para se identificar. Marcelo as seguiu. O ambiente na mansão dos Vanzolines era desolador. Antônio estava sentado em uma poltrona ao lado de Michele, enquanto Marlene se mantinha deitada no colo de Emanuel. Acho que esse não foi o melhor momento para nos conhecermos, não é mesmo? Disse Antônio a Michele. Ela, com toda a timidez, respondeu. Não temos como controlar o destino. As coisas acontecem exatamente como devem ser. Não sabemos qual era a missão do Marcos aqui na Terra. Penso que ele precisasse partir para que muitas outras coisas fossem superadas pelos que aqui ficaram. Essa é a minha opinião, e não importa quão triste é o momento, eu adorei conhecer a família do homem que eu amo. Tanto Marlene quanto Emanuel a encaravam, não entendendo muito bem o porquê de Michele estar falando aquelas coisas. Você tem razão, minha querida. Hoje eu sei disso, disse Antônio. A conversa foi interrompida quando Amanda entrou na sala acompanhada por Marcela e Rebeca. A babá entrou logo em seguida com Vitório no colo. Desculpe-nos pela demora, mas a culpa é do Vitório. Ele resolveu sujar as fraldas na hora que estávamos prontos para sair. Marlene se levantou e foi em direção ao menino. Amanda, eu posso segurar ele um pouco? Ela observava a criança como se já a conhecesse. Eu nunca quis falar nada, mas talvez se ele fosse filho biológico do Marcos não seria tão parecido. Depois eu vou lhe mostrar uma foto do Marcos quando bebê. A semelhança é muito grande. Amanda, sem mandar recado algum, desabou em prantos e foi logo amparada por Rebeca. Calma, Amanda, vamos nos sentar. Mas Amanda olhou para o bebê e disse: Não, Rebeca, eu não aguento mais isso. Preciso pôr para fora tudo o que está entalado aqui na minha garganta. Ela se dirigiu a Marlene, segurou a mão de Vitório e, olhando dentro dos olhos da mulher, desabafou. Ele é seu neto, por isso é tão parecido com o Marcos. Vitório é filho do Marcos. Antônio sobressaltou do sofá como se tivesse sentido uma descarga elétrica. Como assim? Do que você está falando, Amanda? Você quer dizer que o Marcos teve um filho? Mas com quem? Já que você nunca esteve grávida. Os pontos de interrogação ficavam evidentes nos olhares de todos os que não sabiam da história. Eu contarei tudo. Se você não se importar, Marlene, eu prefiro que a Margarida tire o Vitório daqui. Marlene estava petrificada como se tivesse congelada no tempo. Seus olhos de espanto não conseguiam ser desviados do rosto do menino, e quando voltou à real, ela o entregou à babá. Por favor, Margarida, leve-o para outra sala e fique vendo televisão. Venha, Marlene, vamos nos sentar. Eu vou lhe explicar tudo. Amanda pegou a mão de Marlene e sentou-se ao lado dela, enquanto os outros também se acomodavam. Por favor, Amanda, sem rodeios. Estamos todos muito cansados e o quanto antes você explicar isso será melhor. Como esse menino pode ser filho do Marcos? Questionou Marlene. Vitória é filho do Marcos com uma garota de programa, uma prostituta. Isso é mentira! Gritou Antônio Vanzolini como se quisesse dizer que Amanda estava sujando a memória do seu filho, que já não podia se defender. Marcelo, que nunca foi com a cara de Antônio, o interrompeu dizendo: Ela não está mentindo, e é por isso que estou aqui. Foi comigo que o Marcos se abriu. Foi para mim que ele contou estar apaixonado por uma prostituta. Marlene começou a chorar desesperadamente e pedir para que eles parassem de falar. E Manuel a amparou. Desculpe-me, Marlene, mas é tudo verdade. O Marcos se envolveu com a Sofia, que morava comigo, e com a Rebeca, explicou Amanda. Você dividiu o apartamento com uma garota de programa? Perguntou Antônio. Eu não sabia de nada. Sofia só me contou a verdade na hora que estava morrendo, quando me pediu para que ficasse com o filho dela e o cuidasse como se tivesse nascido de mim. Na hora eu não entendi nada. Depois que ficamos sabendo do que ela havia morrido, o Marcelo e a Rebeca começaram a ligar as coisas. Muito tempo depois da morte da Sofia, descobrimos que ela tinha morrido em decorrência da AIDS. Consequentemente, o bebê também é portador do vírus. Ao ficar sabendo disso, o Marcos foi imediatamente fazer um exame e, ao ver o resultado positivo, ele desabou. Marcos não suportou ver seu grande amor morrer, seu filho ser portador do vírus HIV e, como se não fosse o suficiente, ele também era soro positivo. Então,
ele preferiu tirar a própria vida a enfrentar as pessoas e o medo. A família Vanzolini, por mais que estivesse prestando atenção em tudo o que Amanda narrava, parecia não acreditar. Como você sabe que tudo isso é verdade? Ela poderia ser uma golpista. O senhor tem razão, mas nada disso muda o fato de que o Vitório é filho do Marcos com a Sofia. E agora os dois estão mortos, e não importam os erros que eles cometeram. Deixaram um filho e cabe a vocês aceitarem isso. Nós queríamos um motivo para o suicídio dele, agora já temos. Intrometeu-se mais uma vez Marcelo. Mas se ela era uma prostituta, o menino pode ser filho de qualquer outro homem, afirmou Emanuel. Eu pedi para que o laboratório do hospital coletasse material do Marcos para fazer um exame de DNA e assim poder pedir a guarda definitiva do Vitório. Se ele for mesmo filho do Marcos, não haverá briga judicial e eu poderei dar a ele o sobrenome Vanzolini. Amanda encarava Antônio em forma de desafio, mas ele não esboçou nenhum espanto. Você está certa em relação a isso, mas eu não entendo por que você adotaria o filho do seu marido com a amante. Eu me apaixonei por um pequeno guerreiro que lutou muito pela vida, assim que o vi pela primeira vez, e eu não sabia quem era ele. Eu nunca deixaria de amá-lo só porque os pais dele erraram ou não tiveram a chance de cuidar dele. Não posso influenciar nas decisões de vocês, mas querendo ou não, esse menino pelo qual a Marlene também se encantou é neto de vocês e cabe a todos nós suprir as perdas que ele já carrega em sua curta trajetória. Você tem razão, Amanda. O Marcos nos deixou um pedacinho dele e eu vou rezar para que o resultado desse exame dê positivo. Eu já gostava desse anjinho antes mesmo de saber quem ele era. Agora então eu pretendo amá-lo muito e acredito que o resto da minha família pensa da mesma forma. Ela disse isso encarando Antônio Vanzolini. Não é, meu bem? Claro, minha querida, que ele será tratado como um Vanzolini. Ao ouvir Antônio falar dessa maneira, todos se espantaram, menos Rebeca, que já havia estado com o novo Antônio e presenciado a queda de sua armadura. Ela havia estado com um homem mais compreensivo e menos arrogante, que começava a dar valor para as coisas simples da vida. Antônio se levantou e foi em direção à sua esposa. Ajoelhou-se com dificuldade em frente a ela e segurou as suas mãos. Rebeca sentiu que o ar lhe faltava e quase parou de respirar. Seu coração acelerou e ela começou a chorar, não de uma maneira que chamasse a atenção dos outros, apenas sentia as lágrimas lhe molharem a face. O que você tem para me dizer, Antônio? Conheço você só pelo olhar. Ao ouvir aquilo, Antônio Vanzolini encostou a sua testa nos joelhos de Marlene e chorou novamente. Ao ver a cena, ninguém mais se conteve e até mesmo Marcelo se entregou à emoção. Eu quero te pedir perdão. Eu nunca fui o homem que você pensou que eu fosse. Mas esse pedido vai além, pelo fato de eu fazer uma revelação em meio a essa desgraça. Marlene, que conseguiu de alguma forma controlar as emoções, levantou a cabeça do seu marido e disse: Levante, meu querido, não precisa me dizer nada. Eu tenho que me livrar dessa culpa, meu amor, essa culpa que carrego comigo. Você sempre achou que eu fosse um exemplo de homem, mas no fundo eu era uma pessoa sem escrúpulos. Olha para mim, Antônio. Após ele olhar nos olhos dela, Marlene dirigiu-se a Rebeca. Vem aqui, minha querida, sente-se aqui do meu lado. Meu filho, você pode dar licença para que a Rebeca sente-se aqui? Pediu ela gentilmente a Emanuel. Rebeca olhou para Marcelo e ficou sem entender nada, mas atendeu ao pedido, enquanto Antônio observava tudo, também sem saber o que estava acontecendo. Olha, meu amor, eu sabia que um dia você teria essa coragem. Rebeca, seja bem-vinda à nossa família, e o que você permitir fazer por você, eu farei. Quero convidá-la a vir morar aqui conosco, se assim você preferir, afinal, você agora é herdeira de um império, e só vai continuar morando naquele apartamento se quiser, mas a escolha é sua. Espantada, Rebeca perguntou, do que a senhora está falando? Como que... O Marcos me contou tudo assim que ficou sabendo que você era irmã dele. Antônio Vanzolini ficou em estado de choque ao ver Marlene abraçando Rebeca e Amanda sorria em meio às lágrimas. Para ela, Marcos podia ter cometido um erro, mas continuaria sendo um homem magnífico, o qual ela nunca esqueceria. Por que você não me disse nada? Questionou Antônio.
Pelo simples fato de que eu sabia que você me contaria um dia. Claro que eu tive vontade de abraçar a Rebeca, mas precisei ter paciência. E quanto a você não ser o homem que eu imaginei que você fosse, não se engane. Você sempre foi um homem maravilhoso e para mim isso bastava. Eu sempre soube dos seus casos relâmpagos. Afinal, era eu quem desfazia as suas malas depois das viagens. Mulher é muito observadora, meu querido, e não foi preciso procurar muito para encontrar fios de cabelos em meio às suas coisas, manchas de batons nas suas roupas. Talvez, por eu nunca ter falado nada, você não se dava ao trabalho de tomar cuidado. Antônio já não chorava, ele estava envergonhado. Como eu pude fazer isso com você? Você é a mulher mais maravilhosa e compreensiva desse mundo. Como eu fui idiota! Ele baixou novamente a cabeça. Eu nunca falei nada porque nunca duvidei do seu amor por mim. Eu tinha plena certeza de que essas mulheres não significavam nada na sua vida. Era para os meus braços que você voltava, e isso me bastava. Eu te amo. Ele se levantou e abraçou sua esposa. A emoção novamente tomou conta do ambiente e todos choraram. Eu também te amo, meu querido. E foi em nome desse amor que sofri calada. Se eu fosse te questionar, sabia que teria que abrir mão de você, e isso eu não suportaria. Eu preferi sofrer por conta das suas traições a sofrer a dor da sua ausência. E quanto a Rebeca, já sei que ela não sabia de nada, ou seja, ela não tem culpa dos seus erros e cabe a todos nós darmos a ela a família que ela nunca teve. Agora eu quero fazer um pedido. Amanda, peça para que a Margarida traga meu neto. Eu não preciso de exame de DNA para saber que ele é filho do Marcos, pois quando o peguei no colo, senti como se estivesse segurando o meu bebê há mais de 30 anos. Pode deixar, Marlene, que eu mesma vou buscá-lo. Assim que Amanda voltou com o pequeno Vitório nos braços, ela o entregou a Marlene. Sei que não terei o meu filho de volta e nada no mundo vai fazer a minha dor desaparecer, mas hoje, apesar de ter perdido um filho, eu ganhei uma filha e um neto, e isso vai me ajudar a continuar viva. Ela em seguida olhou para Emanuel e continuou. Meu filho, eu espero que você também aceite sua nova família. Emanuel se aproximou. Eu já havia aceitado a Rebeca antes mesmo de ter certeza que ela era minha irmã. E quanto a esse bebezinho, eu não preciso dizer nada, já me sinto um titio coruja. Então, a partir de hoje, vamos tentar evitar as lágrimas e procurar lembrar-nos das coisas boas que o Marcos nos deixou, pois suas lições superam a sua covardia. Eu concordo com você, Marlene. Apesar da minha decepção, no fundo eu sabia que o Marcos me amava e que a Sofia foi na verdade uma fuga, uma liberdade que ele nunca havia sentido, talvez pela maneira com que ele levou a sua vida. Da mesma forma que você perdoou o Antônio, eu também já perdoei o Marcos e espero que ele saiba disso, esteja ele onde estiver. Só sinto por ele não ter tido a mesma coragem que o Antônio teve, pois eu ficaria ao lado dele e poderíamos criar o Vitório juntos. Sempre soubemos que o Marcos havia feito a escolha certa, pois você é uma pessoa maravilhosa, Amanda. Eu não tenho dúvidas de que você foi o grande amor da vida do meu filho, disse Marlene enquanto embalava Vitória em seus braços. Após horas de conversa, o cansaço se fez presente. Marcelo foi para casa enquanto Amanda e Rebeca decidiram dormir na casa dos Vanzolini. Emanuel relevou Michele para casa e quando retornou todos haviam se recolhido. Ele foi para o quarto e pensou em Marcos e em tudo o que havia sido revelado naquela noite.